Obrigado. Vamos lá, galera. Então, vamos começar essa quarta parte da nossa aula, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de programação de treino. Então, nesse momento da aula, é o momento que vocês vão entender sobre como que acontece uma programação de aula. Quais são as partes da uma aula, o que, que deveria compor cada parte, como é que está dividida a planilha de treino, o que, que é esse ciclo aqui, é aquele ciclo ali. Então, é nesse momento da aula que vocês vão entender a programação das aulas. A programação que vocês já recebem, geralmente no sábado, dentro dos espaços de vocês, tá? Vamos lá. Primeiramente, isso aqui é uma divisão básica da programação de treino. Então, na programação, quando vocês recebem dessa forma aqui. E ela é dividida basicamente em três partes. Vocês recebem um treino dentro de warm-up, um treino com skill e um treino com workout. Então, dentro do warm-up, vocês vão ver ali mobilidade articular, estabilidade articular e alongamentos. Né? E eu boto lá só o nome da mobilidade, se é tornozelo, se é quadril, o que é estabilidade e algum tipo de alongamento. No aquecimento, que ainda é dentro dessa parte de warm-up, vocês recebem com algum aquecimento geralmente específico, mas também pode ter algum aquecimento geral, que é quando geralmente eu coloco um bike coach. Vocês podem fazer alguma dinâmica, alguma brincadeira com a galera, aí vira um aquecimento mais geral. E tem alguma ativação muscular, pode ser com algum elástico, algum movimento de isometria, algum alongamento específico. Toda essa parte de preparação está literalmente dentro do skill, ou desculpa, dentro do warm-up, que é onde vocês vão preparar o corpo da galera e vão aquecer aquele corpo. É interessante que vocês não dê pausas nesses momentos. Então, conecte o aquecimento à preparação, tudo junto. Não pode existir momentos de quebra aqui que o aluno perceba que a aula está sendo segmentada. Isso é só uma parte da aula. Posso dar uma pequena pausa para pegar material, para guardar material, para beber uma água, e eu entro na parte de skill. A parte de skill é uma parte técnica ou uma parte de progressão, que vocês vão basicamente estar trabalhando algum movimento dos pilares de desenvolvimento, ou condicionamento, ou ginástica, ou levantamento de peso. A gente vai ver algumas divisões já já. E eu chego no workout é onde acontecem os protocolos de treino. Então é lá onde está um dos 10 protocolos que a gente tem dentro da CrossFit. Alguns são mais utilizados do que outros, ok? Rep, Fortime, EMON, mas eu tento mesclar sempre utilizando todos os protocolos, tá? Que são as variabilidades de treino. Então, dentro da preparação, o que, que vocês vão ver? Mobilidade, estabilidade e alongamento. Então, mobilidade, ganhar amplitude de movimento nas articulações que precisam ser mais móveis. Estabilidade, ganhar literalmente estabilidade articular nas articulações que já são muito móveis, mas agora elas precisam ser estáveis. E alongamentos, que é para meio que desbloquear alguma articulação, que é para liberar algum músculo, que é para aumentar a amplitude de movimento de algum músculo que esteja mais fadigado, mais travado. Então, literalmente, alongar algum músculo. Mas, às vezes, eu coloco também algum fortalecimento. Né? Então, é alongar quem está tá encurtado ou fortalecer quem está hiporativo, no caso, está fraco. Segunda parte dessa preparação, né, do caso do warm-up, seria um aquecimento, que pode ser geral, específico ou ativações. Geral, sei lá, hoje o treino tem corrida e burpee, vou fazer um aquecimento com a galera de ergométrico. 10 quilômetros, porra, 10 calorias na bike, 10 calorias no remo. Posso. É uma preparação geral, um aquecimento geral. Se eu quiser algo mais específico, eu vou diminuir as amplitudes, diminuir as cargas, pegar algo mais próximo dos movimentos que a gente vai trabalhar no dia. E eu posso fazer alguma ativação, que é basicamente acordar, né, despertar alguns músculos que vão ser mais solicitados naquele dia. E geralmente eu boto músculos de fortalecimento, ou do glúteo, ou da posterior, ou do ombro ou peitoral. Geralmente eu boto esses, ou dorsal. No skill, só posso estar trabalhando três coisas: condicionamento, ginástico ou levantamento de peso. Se for condicionamento, técnicas e progressões. Então, aprender o movimento ou progredir aquele movimento. Então, por exemplo, eu botei aí o salto de corda. No primeiro momento, parte técnica do salto. Depois de uma progressão para single under, progressão para double under, progressão para crossover, progressão para crossover double under. Então, no condicionamento é basicamente isso. Ah, é corrida.
Parte técnica da corrida, então pisada no solo, respiração, pace, depois progressão da corrida. Distância maior ou uma distância menor, com um tempo menor, ou tiros de corrida, né, ou longões, né, um PR ali de 5 km, 10 km. Então, toda a parte de condicionamento, ela é ou é técnica ou ela é progressão. No ginástico e no levantamento de peso, a gente tem outra subdivisão, que é auxiliar, ou seja, trabalhar a parte de força dos movimentos de ginástica. Pode ser uma parte especial, que são os educativos, que a gente coloca, ou pode ser a parte clássica, que é o movimento na íntegra, na ginástica. Então, por exemplo, se hoje, está aí até o exemplo, inclusive, se hoje eu quero ensinar, eu quero focar no movimento de tosto bar, que é tocar o pé na barra, eu posso trabalhar com a base 1, base de força, ou seja, strict tosto bar, leg lift em pike, double leg lift, dragon flag. Então, toda a parte auxiliar que vai melhorar o meu tosto bar. Se eu quero trabalhar o tosto bar, mas principalmente para pessoas que não fazem, aí eu vou trabalhar os educativos do tosto bar. Então, é uma outra forma de trabalhar skill de ginástica. E uma terceira forma é a forma clássica. É só melhorar o tosto bar de quem já faz, aperfeiçoar, diminuir erro técnico, testar, colocar dentro de algum protocolo de treino. Então, testar o movimento. É uma outra forma. No levantamento de peso é a mesma coisa. Trabalha a parte auxiliar, que é a parte de acessório, fortalecimento. Trabalha a parte especial, que são os movimentos de power clean, power snatch, é, hang power, hang squats, tanto clean como snatch, push press. São movimentos mais especiais. E movimento clássico é o que está acontecendo nesse ciclo, que é bater PRs, né? Se aproximar das cargas máximas, testar os movimentos na íntegra, movimentos mais complexos do levantamento de peso. Essas é basicamente as formas que eu tenho para trabalhar no skill. E no workout eu chego para entender sobre os protocolos. Entender que cada protocolo ele tem uma demanda, né? Ele tem uma necessidade, ele tem uma intensidade. E entra até essa perguntinha, né? Para que servem os protocolos? Como utilizar? Por que eu devo variar os protocolos? Então, é interessante que eu sempre utilize o mesmo protocolo? Ou eu devo variar? Eu vario só por variar? Né? Tem alguma relação do protocolo com a intensidade de treino? Os alunos percebem que o mesmo protocolo pode ter uma intensidade de X ou uma intensidade de Y. Então, por isso que existem os protocolos. E vocês sempre vão casar os protocolos com essa tabelinha aí de baixo, que é do controle de variáveis de treino, para saber se o protocolo ele é muito intenso, ele é muito leve, ele é moderado. E isso também tem no PDF de vocês dos treinos, que é as formas de monitorar como é que está aquele treino no dia, de acordo com os protocolos, claro. Então, vamos lá. Quando eu tenho um protocolo AFAP, por exemplo, eu tenho um protocolo que pode ser de intensidade alta, mas não necessariamente. Só que geralmente o volume dele é muito alto. Então, eu tenho um protocolo que eu tenho que fazer uma tarefa no menor tempo possível e com um volume alto. Tem um exemplo aqui de AFAP para vocês, mas eu vou dar um outro exemplo prático que seria o Murphy. Então, o Murphy é um protocolo de volume muito alto, e se ele for feito na íntegra, na forma que ele deveria ser feito, a intensidade também é alta. Só que como a gente é comercial, a gente divide aquele Murphy em algumas partes, só que nessas partes eu já mudo muito a intensidade. Então, em vez de um aluno fazer um Murphy em um round, ele faz, por exemplo, em 10. Então, o volume continuou o mesmo, ok, mas a intensidade ela cai drasticamente. Então, esse é um exemplo, por exemplo, que eu mudar um protocolo de um dia para o outro, ou de um treino para outro, muda muito a percepção do aluno quanto ao treino. O OneRep, ele é um protocolo que vocês podem controlar ele para intensidade. Então, quando o aluno ele quer descansar um pouco mais no treino, ele está muito cansado, está fadigado, está estressado, peçam para eles fazer menos rounds. Quando o aluno está mais vida louca, não treinou um dia antes, tomou pré-treino, está elétrico, peçam para ele fazer o máximo de rounds realmente que for capaz de fazer. Então, é um protocolo muito democrático. Eu não preciso padronizar, todo mundo faça 5, 6, 7 rounds. Cada um pode fazer a sua realidade para aquele dia. Para aquele dia. Claro, posso desafiar os alunos criando parâmetros. No mínimo tantos rounds, galera. No máximo tantos rounds. Posso. Mas o OneRep pede que eu faça o máximo que eu aguentar dentro do tempo. Benchmarks são treinos pré-estabelecidos pela marca. Né? Então, são treinos que já existem um padrão. E aqui tem alguns exemplos. Que nada mais são do que parâmetros de condicionamento. Então, quando eu coloco um benchmark dentro das programações de treino,
o aluno nada mais vai fazer do que se testar. E ele tem três parâmetros para melhorar o benchmark. Ou ele diminui o tempo, fazendo o mesmo tempo, quer dizer, fazendo a mesma forma que ele fez anteriormente esse benchmark, ou melhorando a carga, ou seja, fazendo o mesmo padrão, só que com uma carga maior, mais próxima da oficial, na verdade, ou melhorar o padrão de movimento. Então, se na primeira vez ele fez o Fran, por exemplo, que era pull-up, saltando da caixa, agora ele vai testar o pull-up dele livre, sem usar a caixa. Então, isso já é um parâmetro de melhora de condicionamento. Então, nem sempre é só bater o tempo que você fez o benchmark. Você melhorar alguma outra coisa, tá? Também do benchmark. Os alunos têm que entender dessa forma. Complex é quando os workouts têm ali, geralmente, uma ideia de fadigar os músculos dos alunos, né? Porque o complex ele trabalha muito RML, né? Resistência muscular localizada. Por quê? Porque os alunos eles não vão quebrar as sequências de treino. Eles vão fazer uma sequência do começo ao fim sem quebras. E isso acaba fadigando um pouco mais eles, seja perna, seja braço, seja core, né? Então, quando é um treino mais voltado para RML, complex é legal. BiDef e EMON são protocolos bem parecidos. Só que o BiDef ele tem um padrão, né? O BiDef ele é um protocolo de tempo. Você vai ter que entregar uma tarefa a cada 30 segundos. Geralmente é o burp. Então, a cada round você vai aumentando de 2 em 2 burps. 30 segundos, 2 burps. Mais 30 segundos, 4 burps. Mais 30 segundos, 6 burps. Mais 30 segundos, 8 burps. Então, é um protocolo de teste. Ah, é só com burp? Não. Pode ser deadlift, pode ser clean, pode ser snatch, pode ser qualquer coisa. Inclusive, já caiu uma prova na TCB dessa forma, tá? Não lembro agora se era burp. Era by def, mas não lembro se era burp. Ou era box jump, uma coisa assim. Então, já caiu em uma prova de competição grande. É interessante para que os alunos testem. E um detalhe, quando o aluno ele não consegue entregar a tarefa dentro do tempo do BiDef, ele para de treinar. Então, o aluno ele só vai até onde ele aguentar. Então, chegou lá no minuto 4, ele teria que fazer 15 burpees, ele não consegue mais fazer, ele para de treinar. Por quê? Porque ele chegou no ápice de condicionamento dele. Já tá bom. Então, ele para. E quem tá ainda dentro do teste, continua fazendo o teste. Isso é legal. O EMON já é um tempo por tempo, né? Um minuto por minuto, pode ser. E o aluno ele vai fazer até o final. E se ele não entregar, ele continua fazendo. Né? Só que agora, no minuto seguinte, ele vai fazer uma outra tarefa. Mas mesmo que ele não consiga entregar, ele pula o tempo, mas continua fazendo o treino. Não é igual o by 10 que eu tenho que sair do treino. For time são rounds. Então, diferente lá do AFAP, que eu tenho só um round, no for time eu tenho vários rounds. Então, eu tenho um tempo pré-estabelecido para entregar uma quantidade de rounds também pré-estabelecidas. Então, não é o máximo de rounds, é a quantidade que o coach pediu para o dia. Pode ser um treino geralmente de volume e intensidade um pouco mais baixos, né? Mais controlável. Not for time é um treino igual for time, só que ele não tem tempo. Então, ele é um workout mais técnico. Ele tem um volume geralmente menor e ele tem uma intensidade maior, mas a intensidade geralmente é por complexidade de movimento. Então, movimentos mais complexos, que o aluno vai tentar se desafiar para fazer, mas sem se preocupar com o tempo, já que não tem tempo. Eu quero que ele faça, tipo isso. Tabata, ou Tabata, é um protocolo de tempo da música. Você coloca lá a música para tocar, 4 minutinhos padrões, 20 segundos executando e 10 segundos descansando. Então, é um workout de condicionamento, né? Estava até discutindo com os meninos esse dia, que para fazer com RML não é muito interessante. Ele é mais de condicionamento mesmo. Não dá tempo de descansar. O estímulo dele é muito pesado. Fazer 3 tabatas seguidos é altamente pesado. A intensidade é muito alta. E a gente tem as pirâmides, que a mais tradicional é o 21-15-9, né? Pirâmide crescente, decrescente, linear, de 2 em 2 repetições, 4 em 4, todas entram como variações do 21-15-9. No caso, são pirâmides. O aluno vai fazer lá 21 repetições de cada, 15 de cada e 9 de cada. Eu gosto muito dessa forma que é organizado, né? 21, 15 e 9. O aluno vai ficando mais cansado, mas ele vai tendo que entregar uma tarefa um pouco menor. E, claro, a gente não pode botar uma exigência técnica tão absurda, porque o volume ele é um pouquinho alto, né? 45 repetições. Dentro dos treinos de vocês, além de ter os protocolos, tem uma análise por via energética. Então, todo treino de vocês que vocês recebem, ele vai ter alguma prioridade. Vocês têm que entender a prioridade para que o aluno trabalhe dentro da via certa.
Se eu prescrevo um treino lá na via fosfagênica, que é a via ATP-CP, eu quero que o aluno execute aquele treino na maior velocidade possível, geralmente em blocos, né? Porque, tipo assim, na íntegra, seria, por exemplo, um treino de 5 tiros de corrida, 100 metros, descansando 5 minutos entre os tiros. Tchau, acabou o treino, o aluno vai para casa. Só que comercialmente os alunos não iriam gostar disso. Então eu acabo criando blocos, né? Blocos de corrida com snatch. Por exemplo, essa semana teve o Isabel, né? O Isabel Running, que é uma das provas do Games. Os alunos faziam 6 snatches, 200 metros de corrida. 6 snatches, 200 metros de corrida. Então ali a gente tinha 6 blocos de ATP-CP. 6 blocos de um treino que o aluno teria que fazer o mais rápido possível, tanto a corrida como as 6 repetições de snatch. Era um treino puramente de ATP-CP, tá? Claro, quando eu somo tudo, vai dar um treino um pouco mais oxidativo, então um pouco mais cardio. Mas os blocos foram executados de forma ATP-CP, ou seja, de formas isoladas. Posso ter um treino mais glicolítico, que é aquele treino que queima, fadiga perna, fadiga peito, fadiga ombro, fadiga tríceps, abdômen. Então, posso ter um treino mais glicolítico, de acidose metabólica, geralmente com volume e intensidade mais moderados, 10 a 15 repetições, tempo de descanso pequeno, muitos rounds, né, de volume, não tão absurdo, mas também não tão baixo, que é para queimar realmente, né? Um clássico do ciclo de força e hipertrofia. E eu posso ter os treinos oxidativos, que talvez são os que mais acontecem no boxe. São os treinos cardios. Volume mais alto, geralmente, intensidade depende, pode ser baixa, pode ser moderado ou alta. Mas são os treinos de 15 minutos, 12 minutos, 20 minutos. São os treinos que o aluno não pode meter a louca no começo do treino. Ele tem que se controlar para ele durar durante todo o treino. Finalizar o treino com qualidade. Tipo assim, o treino é de 15 minutos, quando der 10, ele não aguenta mais. Ele está na via um pouco errada. Ele tem que treinar com mais resistência do que mais velocidade. E toda semana tem as 3 vias energéticas. Vocês, como coach, têm que se atentar a isso, para que o aluno não treine sempre cardio. Ah, inclusive eu estava até conversando isso com o pessoal aí de um box. Os alunos aqui não querem colocar carga, sempre querem treinar na via de resistência. Isso não é legal. Em alguns momentos eles têm que colocar carga para treinar também em outras vias energéticas, né? Na via de resistência, muscular localizada, na via de força, na via de potência. E isso tem relação com a programação de treino de vocês. Aqui são basicamente alguns exemplos de treino, que é o que vocês já recebem no dia a dia de vocês. Um treino ATP-CP, um treino glicolítico e um treino oxidativo. E para fechar a aula, eu teria um pós-workout. Né? Então, um pós-workout pode ser o quê? Posso fazer um pós com a volta calma, para diminuir a frequência cardíaca, diminuir a frequência respiratória. Posso pedir para os alunos guardar o material, posso pedir para eles socializarem resultados, então colocarem resultados no aplicativo, colocarem resultados no quadro. Né? Isso tudo é um tipo de volta calma, que é para fechamento da aula. Pode ser tirar foto, por exemplo. Posso fazer um pós-workout com exercícios complementares, para que os alunos continuem treinando, mas com exercícios mais específicos para a sua necessidade. Então, por exemplo, fiz lá um padrão hoje de empurrada. Cara, eu acho massa botar um pós hoje de supino e tríceps. Padrão de empurrada, melhorar ali a força de empurrada da galera. Coloca. Se é interessante, ok. Posso ser um fortalecimento de core, né? Ter um core bom nunca é demais. Então, posso pedir para a galera fazer isso. Treino de flexibilidade, para quem tem a mobilidade ainda não tão legal para determinado movimento, eu já identifiquei isso. E eu posso ter um workout de intensidade menor. Posso colocar um Tabata para a galera, posso colocar exercícios de condicionamento, 1 quilômetro de corrida. Se isso casar com treino, ok. A galera pede, gosta, né? Também eu acho legal. São estratégias de criar um pós-workout para a galera. Alguns boxes pedem que sempre tenha um pós-workout. E outros a galera já não gosta tanto. E aqui é a nossa planilha, bonitinha, que vocês já recebem ela semanalmente. A gente vai só destrinchar alguns pontos dessa planilha, tá? Então, na primeira página da planilha, vocês recebem lá sempre o que é os skills da semana. Né? Então, coloco lá a data, coloco qual é o ciclo que a gente está, você vai ver já quais são os ciclos que a gente tem. Eu coloco lá o local, né, do box, nome da cidade que vocês recebem, e essa programação da semana. Então, o que vai fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vocês podem até fazer vídeos sobre isso para comunicar a galera como é que vai ser o estímulo da semana.
E aqui é a organização dos ciclos. Para quem ainda não entende como é que é organizado esses ciclos da MyFit, aqui tem um exemplo disso. Então, como é que acontece essa organização? Os ciclos são organizados em blocos. Cada ciclo que vocês fazem hoje tem uma duração de 4 semanas. Então, eu respeito muito essa ordem. Eu tenho lá no primeiro ciclo, vamos levar em consideração, por exemplo, o calendário do ano, né? Se eu vou começar a treinar com alvo a partir de janeiro, muito provavelmente o seu ciclo seja o ciclo 1, que é o ciclo de condicionamento. Então, seja um ciclo de condicionamento cardio mais RML, que é a resistência muscular localizada, que também é uma resistência, né? Então, é um ciclo que vai ter workouts maiores e os skills um pouco menores. Por que skills menores? Porque o foco é desenvolver workouts longos, de 15, 20, 30 minutos. E os skills de condicionamento também são mais simples. Pulo de corda, burpee, pulo de caixa, ergométricos, corrida, sprint de corrida. Então, por ser mais simples, exige menos técnica. O aluno consegue fazer com mais facilidade. Então, eu demando menos tempo para ensinar ele. Então, a gente foca nos workouts. Prioridade desse ciclo: condicionamento metabólico e resistência muscular localizada. Ciclo 2 é o nosso ciclo de coordenação mais técnica, que é o nosso ciclo de base ginástica. Então, é nesse mês aqui, é nessas 4 semanas, que a gente vai ver muito ginásticos. Muito agachamento livre, muito push-up, muito HSPU, muito pull-up, muita subida na corda. Não somente isso, a gente vai ver muito isso. A gente vai ver ali, por exemplo, de 5 dias, talvez 3 sendo trabalhados com ginástica, um com LPO e um com condicionamento. Não é porque eu vou trabalhar um que eu vou deixar os outros de ser trabalhado, não. Mas a prioridade do mês é desenvolver ginástica. É eu chegar no final de fevereiro, no caso no segundo mês, e olhar os alunos, tipo, cara, todo mundo tá fazendo pull-up. Muitos estão fazendo subida na corda, quase ninguém fazia. Muitos estão fazendo o handstand, entrando de cabeça para baixo na parede. Então, o foco é desenvolver a ginástica. Ciclo de baixo volume, nos WODs, né? Então, eu foco mais no skill. O skill é mais técnico, demora mais. Muito trabalho multiarticular, é o mês para trabalhar exercícios complexos e auxiliares da calistenia, né? Então, também calistenia. Strict pull-up, strict HSPU, pranchas, rolo rock, rolo haste, entra muito isso nesse ciclo aqui. Ciclo 3, ele é um ciclo mais comercial. Ele é um ciclo de força e hipertrofia. Ou seja, ele também é importante para a cinesiologia, porque para me chegar no próximo ciclo, né, no ciclo de potência, eu tenho que estar forte. E se eu aumentar a área de secção transversa do meu músculo, ou seja, tiver hipertrofia, eu vou estar mais forte. E muitos alunos gostam do ciclo de força e hipertrofia, que é aquele ciclo mais maromba, né? 3 de 10 supino, 3 de 15 remada curvada, rosca direta, tríceps mergulho. Então a galera acaba gostando muito desse ciclo. Back squat, front squat, aquele 3 de 10. Cai muito nesse ciclo aqui. Então, muitos skills marombas, trabalhar todos os músculos de uma forma um pouco mais isolada. E o quarto ciclo, se eu for levar em consideração o ano, é como se fosse o meu mês de abril, né? Quarto mês do ano, seria o meu ciclo de potência, que é onde eu vou estar utilizando cargas mais altas, a galera já está um pouco mais hipertrofiada, já está preparada, já está o músculo dela preparado, o tendão dela já está preparado. Talvez seja o ciclo que a gente vai bater as cargas, PRs, algumas pessoas sim, outras não, depende da onde ela está entrando no cross. Trabalhar muita potência, né, muita força e velocidade, porque a prioridade do ciclo é potência e peso, é potência e carga externa. Então, essa é uma organização básica do macrociclo de vocês. Né? Se eu tivesse que treinar de janeiro a abril, a organização seria essa. Janeiro, ciclo de condicionamento. Fevereiro, ciclo de ginástica. Março, um ciclo de força e hipertrofia. E abril, um ciclo de potência. Um ciclo de LPO, levantamento de peso. E se eu tivesse que replicar isso no ano, vai dar perfeito, né? Porque tem 12 meses, a gente vai repetir cada ciclo 3 vezes no ano. Então, durante 3 vezes no ano, a prioridade é cardio, 3 vezes a prioridade é ginástica, 3 vezes a prioridade vai ser força hipertrofia e 3 vezes ela vai ser potência. Ok? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa sobre essa organização dos ciclos? Já conseguem identificar isso dentro da programação de treino de vocês? É novidade? O que vocês acham?
Funciona, não funciona, é legal, é ruim? Querem falar uma coisa? Tem à vontade, galera. Tio Albert, por que que é organizado dessa forma? Porque eu respeito a pirâmide da CrossFit. Simples assim. Então, para eles, a base é condicionamento, que a gente tem que desenvolver. Depois disso é ginástica. E depois é o levantamento de peso. A diferença é que antes do levantamento de peso, eu coloco um ciclo de força e hipertrofia. Tanto pela parte comercial, o aluno gosta, é vendável, o aluno vê aquele progresso, né? Como para biomecânica, é importante que o aluno esteja mais forte e com mais hipertrofia antes de chegar no ciclo de carga. Antes de já entrar no ciclo de. Sair do ciclo de ginástica, já entrar no ciclo de choque de LPO, já bater no PR. Então é interessante, ele tem que estar preparado para aquilo, tá? E aqui embaixo tem como é que é organizado as semanas de vocês. Então, como eu falei, todo mês a gente tem 4 semanas para todos os ciclos. De 4 em 4 semanas o ciclo ele é trocado. E toda semana eu vou ter aí, ó, um T, um P, um P e um R. Quando é um treino T, é um treino de uma semana de transição. Então, geralmente é quando eu estou saindo de um ciclo, estou entrando em outro. Então, por exemplo, se a próxima semana fosse um novo ciclo para vocês, essa primeira semana desse novo ciclo seria uma semana de transição. Então, seria a transição do ciclo que está acabando para transitar para o ciclo que está iniciando. Então, é uma mistura desses dois ciclos. A segunda semana e a terceira semana desses ciclos são ciclos puros, né? São microciclos puros. Ou seja, é o ciclo em si. Então, nas 2 semanas do meio, eu vou estar vendo muito o que, que o ciclo está pedindo. Então, é ali onde vai estar, talvez, por exemplo, um ciclo de condicionamento, é onde vai estar os volumes maiores de corrida, vai estar os volumes maiores de burp, de salto na caixa, de double under. Então, é as semanas que vai estar acontecendo o que é mais puro daquele ciclo. E nas semanas R, são as semanas regenerativas. Então, antes de eu entrar em um novo ciclo, eu vou regenerar o ciclo que eu tô. Então, provavelmente, mas não é regra também, claro, é esse ciclo, é essa semana aqui que eu vou estar abaixando um pouco o volume e intensidade do ciclo, para que eu possa estar começando a entrar em um novo ciclo. Então, se fosse um ciclo de condicionamento, por exemplo, ia ter menos volume de corrida, ia ter mais tempo de descanso, ia ter algumas outras movimentações que não fossem só de condicionamento, para que a galera possa realmente dar uma regenerada. Mas não é o que vai acontecer próxima semana. O ciclo da próxima semana ainda vai continuar nos PRs, que, salvo engano, é a semana 4 do ciclo de força e hipertrofia de vocês. Ok. E aqui é para que vocês entendam como é que acontece as semanas. Então, eu utilizo sempre, todas as semanas, uma periodização mais ondulatória. Então, todos os treinos que vocês recebem, ele é mais ondulatório. Ele não tem dias específicos de volume e intensidade mais altos ou de volume e intensidade mais baixos. Por quê? Porque senão eu ia matar provavelmente algum aluno. Porque vamos por um exemplo. Se o Albert, por exemplo, o Albert sempre bota o volume e intensidade dele mais alto na segunda, quarta e sexta. E terça e quinta é mais regenerativo. Treina 3 vezes na semana e ele treina segunda, quarta e sexta, ele ia estar treinando choque todo dia. Todo dia. E vamos, sei lá, vai que esse aluno também treina uma outra modalidade na terça e quinta. Então ele vai treinar choque no cross segunda, quarta e sexta, que é os dias que ele vai pro cross. E na terça e quinta ele faz judô. Ele faz jiu-jitsu, ele faz beach tennis, ele faz corrida. Eu ia matar esse cara, certeza. Porque no mês ele ia treinar 12 vezes choque. Porque toda segunda, quarta e sexta, o Albert leva em consideração choque. Então seria uma periodização mais linear crescente. E eu não gosto muito dela. Porque ela estabelece dias de choque, né, por exemplo. E alunos que treinam terça, quinta e sábado iam sempre treinar treinos regenerativos, treinos mais leves. Então ele não ia progredir tanto como outros alunos, tá? Detalhe. Por que que eu uso ondulatório? Porque não tem dia certo para nada. Pode ser que nessa semana seja o treino mais pesado da semana na terça, na outra pode ser que seja no sábado. Não tem. Por quê? Porque eu vou ondular sempre. E detalhe, não tem 2 dias seguidos de estímulos muito altos. Às vezes tem, né? Mas não é sempre. Que tem tipo segunda e terça muito pesado, quarta mais leve, quinta moderado. Não. Geralmente é segunda leve,
terça, moderado, quarta, muito pesado, quinta, leve, sexta, pesado, e eu vou sempre ondulando isso por semanas. Onde é que eu identifico isso na planilha, Albas? Nessa segunda folhinha aqui. Principalmente aqui embaixo, ó. Escala de volume e intensidade da semana. Deixa eu até botar aqui para vocês. Aqui. Se vocês pararem para ver essa planilha, sempre, toda semana, vocês vão conseguir ver uma onda sendo organizada dentro dessa escala. Por quê? Eu percebo que quando eu estou mais embaixo dessa onda aqui, ó, eu estou mais próximo dos estímulos mais altos, tá? Dessa semana. E quando eu estou nos picos dessa onda aqui, ó, eu estou nos estímulos mais baixos. Então, ela está ondulando o tempo todo entre volume e intensidade baixo nessa semana. O V aqui é o volume e o I é a intensidade. Ah, eu posso ter um treino de volume alto e intensidade baixa? Pode. Posso ter um treino de intensidade muito baixa e volume muito alto? Pode. Posso ter um treino de volume e intensidade alto? Posso ter um treino de volume e intensidade baixo? Então, são duas relações totalmente distintas. Volume é uma coisa, intensidade é outra. Tá? E eu consigo monitorar as duas para cima, para baixo, intermediar. Da forma que eu quiser, eu consigo fazer isso, ok? Isso é na segunda folha da planilha de vocês. Sempre tem o foco da semana, que é o que está apontando a setinha aí agora, que é o direcionamento do coach para essa semana. Então, por exemplo, aqui tem, vamos começar um novo ciclo de treinos voltado à base de movimentos ginásticos. As próximas 4 semanas teremos treinos pensados em acessórios e em movimentos ginásticos de maior complexidade. Então, aqui eu estou começando um ciclo de ginástica, né? Muito provavelmente a semana 1. Isso tem que ser falado para os alunos, né? Galera, estamos começando um novo ciclo, é um ciclo disso, disso e disso, tal, tal, tal. Então, aqui tem um direcionamento para o coach. E aqui eu tenho um controle de variáveis do treino. Então, lá dentro da folha específica do treino, eu tenho se é um treino de PSE 1, se é um treino de PSE 2, se é um treino de PSE 5, e eu tenho que entender o que é essa PSE. Então, quando eu boto lá um treino de PSE 3, por exemplo, eu volto para essa tabelazinha aqui e vejo. PSE 3 é uma zona de treino 3, onde o aluno vai treinar em um volume de intensidade mais moderados. Então, eles não vão meter a louca no treino de hoje. Não é aquele treino de matar o aluno. É um treino moderado. Aí, quando eu vou lá para o treino de... Quando eu vou lá para o treino de terça-feira, já tem um treino na zona 5. Um treino de PSE 5. Aí o cara olha, caralho, treino pesado. Então, hoje é dia de matar a galera. Hoje é dia de língua no chão, pulmão saindo pela boca, vomitando, passando mal, não fechando o treino. O treino de hoje ele é pesado. O Albert é louco. E vocês vão ter que estimular o aluno a treinar naquilo. Se você tá, o Raidon tá treinando aqui, né? Galera, hoje treino de intensidade 5, é alto. Não é nem para estar falando comigo. Se eu perguntar alguma coisa para você, você não vai conseguir responder, você tá morrendo. O Raidon fala, rapaz, treino para mim tá leve. Opa, pois vem aqui, meu amigo, ó, vamos aumentar a carga, vamos diminuir o tempo de descanso, vamos aumentar o volume de treino. Eu vou fazer alguma coisa para que eu mate o Raidon. Que a ideia do treino de hoje é zona 5. E o contrário é verdadeiro. Está muito pesado, eu vou modificando, vou criando estratégias para trazer ele para a zona que eu quero o treino do dia. Tá? João Pedro, as siglas embaixo, T, P, PR, são o quê? Deu para entender, João Pedro? Eu falei. Eu estou lendo aqui agora, tá? Deu para entender? Pode mandar no bate-papo aí. Já Deu. tinha visto? Pronto. T é transição, é quando eu estou saindo de um ciclo para entrar em outro. P é um ciclo puro, puramente daquele ciclo. E R é um treino regenerativo. Na verdade, uma semana regenerativa. Já tinha visto sobre o sistema do mesociclo e achei muito interessante a forma que ficou dividida as prioridades da periodização que você usa. Não sei quem falou isso, mas muito obrigado. Não está aparecendo o nome aqui, tá? Vou me ausentar, preciso sair, Letícia. Ok, Letícia. Quando der, pode voltar. Então, eu gosto muito. Demorou muito para a gente chegar nessa forma que está organizada. Pode ser que mude? Pode. Pode. Por isso que a gente estuda toda hora. Tá? Pode falar, Matheus. Albert, a reunião de sexta era para a gente colocar mais em prática essa parte aí, né? Ia ficar mais do frequencímetro. Isso. Perfeito. Do controle de variável de treinamento aí, através da percepção de esforço, né? A frequência. Exato, exatamente. A reunião de afiliados dessa sexta-feira foi o que o Matheus acabou de falar. Foi com a equipe, né? Que é para trazer como é que eu posso monitorar isso dentro da minha aula.
no caso, com os frequencímetros, né, com os relógios. Então, é uma parte bem comercial. Colocar o frequencímetro no aluno e o nome dele está aparecendo em uma tela e eu, como coach, ver que ele está trabalhando na zona certa, né? Porque a PSE dele está me mostrando aquilo. Isso é muito bom, isso é muito bom. A gente consegue deixar o aluno mais próximo da zona do dia, tá? Que é o treino. Mais leve, mais pesado, enfim. Deixa eu ver bem aqui, bate-papo. Aí, se ele deixar muito mais específico, porque a gente sabe que a frequência de um, né, é diferente do outro, por conta da idade e tudo, ia deixar mais individualizado o treino. Exato, exatamente. É a individualidade biológica que a gente prioriza tanto, né? De o aluno estar treinando na sua zona. Ele não está treinando na zona de todo mundo. Tipo assim, o Matheus está com 180 BPM, então o treino para ele está muito pesado, tá absurdo. Ele não está conseguindo nem fazer. E talvez para mim, Albert, que sou um atleta de elite do Games, 180 BPM eu estou me aquecendo. É. Porque cada um tem a sua individualidade, né? E, inclusive, o meu coração vai trabalhar até menos do que o do Matheus. Talvez ele dê um infarto, um derrame, morra bem dentro do treino. E eu É tô me doido. aquecendo, sou um atleta. Então, para isso que servem as variáveis de treino, galera. Isso é variável de treino fisiológico. Para a gente entender o que, que o aluno está passando por dentro, não só por fora. Tá? Às vezes o aluno, inclusive, até mente, né? Ele está no chão ali morrendo. É E isso aí, que como eu é ia que tá o falar. treino? Não, tá de boa. Às vezes ele mente na percepção de esforço. E aí, tá assistindo o quê? O cara tá no 5, não, eu tô no 3. Tô assistindo, Uhum. tô bem ainda. E com Mas frequência, geralmente no cross é o contrário, né? ele mente ao Pensa ali contrário. já. Não, eu tô morrendo já, sendo que ele tá bem É, ainda. o cara tá no 2. Aí se a gente tivesse a televisão, tipo assim, Matheus, tá em qual zona aí? Cara, não dá, esse treino aqui tá uma bosta, eu não tô fechando. O cara olha assim, zona 2, tá de sacanagem, bora. Tá com molecagem, vamos, 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 vamos. É tipo isso. Show de bola. João Emanuel. Beleza, meu amigo, obrigado pelo feedback, tá? Então aqui, essa segunda folha da planilha de vocês serve para isso. E, Albert, aqui, claro, tem coach dos blocos afiliados, né? Então, Albert, eu preciso entender sobre isso para aplicar um treino? Sim. Mas vocês também podem levar isso aqui para a vida de vocês. Para um aluno personal, para uma academia, para uma aula de funcional, de HIIT, abdominal. Isso aqui, galera, é fisiologia. Eu não estou inventando. Tipo assim, o Albert é doido. Ele está inventando essas coisas que ele acha bonitinho. Não. Isso aqui é treinamento esportivo. Isso aqui é bom. Isso aqui é vercochance. Isso aqui é treinamento. É livro, é estudar livro, entender sua periodização e organizar o ciclo de vocês. Não tem nada aleatório aqui, tá? PSE é algo validado. Zonas de força aí, ó, força cardíaca, de frequência cardíaca máxima, não fui eu que criei. Botei aí 60, 70%. Não, isso aí já existe. É uma tabela que está cientificamente comprovada. Os frequencímetros trabalham em cima desse VO2 aqui, tá? Só que eles, claro, fazem testes para isso. Aqui é uma tabela subjetiva. É a gente olhar e identificar onde é que o aluno está. Detalhe é esse. Isso é a segunda folha da programação de treino de vocês. E aqui a gente entra no treino. Então, vocês recebem um treino lá com a divisão que eu já falei para vocês, o Armap, Skill e Workout. Vocês recebem um cabeçalho que tem todas as informações desse dia. Então, tá lá, segunda-feira, a data, prioridade do treino, squats. Então, hoje é dia de agachamento. Volume do treino, alto. Intensidade do treino, moderado. Uma PSE 3. Então, não quero ninguém morrendo aqui hoje, porque a intensidade ela é moderada. E a via energética é glicolítica. Então a gente já sabe que é um treino que vai arder, que vai doer. Que o aluno não vai entregar ele na menor velocidade possível, mas também ele não vai enrolar. Não é um treino de resistência. Não cardio, né? É um treino de resistência muscular. Então vai arder. Vai chegar tipo assim, Matheus, não dá. Minha perna tá fadigada, não consigo mais. Porra, você tá dentro do treino que eu queria. É isso. Aí eu tenho lá no Armap duas subdivisões, preparação de movimento e aquecimentos dentro do mesmo bloco. Tem um lá no skill, o que é para fazer no dia, se é um auxiliar, se é um educativo, se é uma parte de força, se é uma progressão, tem tudo lá. E vai ter o meu workout. No workout eu começo lá pelo protocolo, criei lá o protocolo, aí no caso tem uma pirâmide, variação, né, de 21, 15 e 9. Tem um time, que é para ser executado essa tarefa, e tem aí os exercícios. No caso, tem um treino puramente glicolítico, né, de core com membro inferior.
E geralmente eu boto a carga. Antigamente eu não botava, mas hoje em dia eu já coloco para dar pelo menos um parâmetro para vocês, né, para o aluno, na verdade, de uma carga ideal para esse treino. Ou pode ser um pós-workout também ali no lugar daquela coluna da carga. Nessa primeira página do treino, tem observações gerais. Então, alguma explicação que eu levo para o coach, caso ele tenha dúvida sobre algum movimento. Então, por exemplo, lá no skill tem 8 mais 8 split squat. Aí, tipo, porra, o que é 8 mais 8? Aí tem lá na explicação, bem aqui embaixo, ó, bem aqui na mesma página, tem assim, ó, 8 split squat em cada perna. E em seguida, 10 leg lift em pike. Preferencialmente bilateral, mas se não der, pode ser unilateral ou até isométrico. Então, tem aqui um direcionamento para o coach, para o que ele deve fazer nesse momento da aula, tá? Double leg lift sem deixar as pernas ficarem voltadas para o solo e de preferência com o tronco ativado em hollow. Então, uma forma de puxar mais o aluno daquele treino ali, padrão técnico. Tem observações do workout também. Cada round será uma combinação de movimentos diferentes. Nos rounds que começam com par, será front squat mais step up. E nos rounds ímpares, será lung mais box jump. Então, tem alguns direcionamentos para o que o coach vai fazer dentro daquela aula. Ok? E na página seguinte a essa, vai ter os vídeos, link dos vídeos, né? Então, se eu tiver dúvida sobre algum movimento que está dentro do meu skill, eu vou clicar lá no vídeo dele, vou parar lá no YouTube. E se tem um movimento do ódio que eu não lembro, que eu queria ver uma execução ali diferente, eu também clico no link e eu vou parar no YouTube. Com os movimentos dos coachzinhos lá da MyFit fazendo. E aqui tem um aspecto um pouco mais fisiológico do treino. Então, o que eu queria que os alunos fizessem naquele dia? É como se eu tivesse mandando um áudio para você, coach, sobre o que eu queria que o aluno fizesse. É mais ou menos isso, é um direcionamento. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui tem no skill, né? Só tirar aqui do meio. Eu botei assim, no skill, dia de colocar as pernas e core para jogo. A ideia do skill é fadigar de forma dinâmica as pernas e, em seguida, o aluno vai resistir à fadiga das pernas, executando um movimento de core, mais membros inferiores. Os alunos devem respeitar o tempo de descanso e usar o implemento que for de acordo com a sua categoria. Então, o coach já sabe que não é qualquer implemento, ele sabe que a ideia do core do dia nem é tanto fadigar o core, mas é fadigar o core para membros inferiores. Por quê? Porque membro inferior também é um padrão do dia. Tem lá na prioridade, ó, prioridade do treino, squats, tá? Se eu quiser modificar alguma coisa, eu vou modificar para onde? Para squats, para agachamentos. Não vou colocar um core de puxada. Ah, vou colocar aqui um L-sit. Poderia ser? Poderia. Mas o cara vai puxar um pouquinho, vai usar braço. Eu não queria. Então, se tivesse que modificar alguma coisa, que fosse para squats. No workout, os alunos vão intercalar entre rounds pares e ímpares, se atentar a intercalar o movimento de perna e caixa, estimulem os alunos a não quebrar tanto, de preferência até não quebrar, a fim de trabalhar a resistência muscular localizada de pernas, foco em execução tecnicamente correta. Então, coach, cara, ele não quer que erre a técnica. Se o aluno perder muito padrão técnico, eu vou ter que modificar alguma coisa para que ele continue no estímulo. Eu boto diversas observações aqui. Às vezes eu deixo o aluno quebrar, às vezes eu dou dica. Galera, quebra só uma ou duas vezes. Varia muito isso aqui, tá? E eu coloco também na planilha sugestões de modificações, né? Isso também não existia, mas viajando aí no meio do mundo, o box sugeriu. Falou, Albert, às vezes eu tenho que viajar e o meu coach iniciante, mais novato, ele não sabe o que modificar, né? Então, às vezes lá tem um agachamento e o aluno fala que não pode agachar, ele bota um airbike, ele bota uma corrida, ele bota um pulo de corda, algo que não tenha muito fundamento, não tem muito padrão com a ideia do dia. Mas eu não boto a culpa nele, porque ele não sabe o que usar. Tu poderia colocar algumas sugestões na planilha. Aí o cara, legal, muito massa. Porque se o coach modificar para uma coisa que foge muito do padrão, talvez ele vá chocar com o treino no dia seguinte, né? Então, por exemplo, aqui tem um agachamento livre. Ah, se os alunos não conseguem fazer um agachamento livre, pode colocar para eles fazerem airbike. Que pega a perna também e o aluno está levemente agachado. Mas pode ser que no dia seguinte já tenha airbike. Pode ser que seja um treino de condicionamento. Então vai bagunçar. Então agora também tem algumas sugestões de modificação que o coach pode dar uma olhada e se ele precisar modificar, tá aqui. Claro, não é só seguir isso aqui. O coach pode ficar à vontade, modificar para a realidade dele e tudo. São só sugestões.
como o próprio nome diz. Ok? Então, só para dar aquela velha resumida, planilha de treino, primeira parte, todos os skills da semana, o que eu vou trabalhar na semana. Aqui são os ciclos, vocês já deram uma entendida sobre como é essa organização de ciclos. Não é porque eu vou trabalhar um ciclo de condicionamento que eu não vou colocar ginástica e LPO. Só não é a prioridade, mas vai cair ginástica e LPO, assim como nos outros ciclos, tá? Ah, estou no ciclo de potência e o Albert botou sprint. O que é que tem a ver? Movimento de condicionamento dentro do ciclo de potência. E para tu correr um sprint, tu não usa potência não, né? De jeito nenhum. Então tem, faz sentido, vai estar lá. Só que a prioridade não é ela. Primeiro ciclo, condicionamento. Segundo, ginástica, né? Muito acessório, muita calistenia. Terceiro ciclo, força e hipertrofia. Dá aquela marombada, a galera se sentir mais bonito. É o ciclo, inclusive, que a gente pode botar os desafios. Quem ganhar mais massa magra, quem perder mais percentual de gordura. E o ciclo de força e hipertrofia, que a galera marombeira gosta, né? Bater os PRs aí, cargas mais altas. E, Albert, sempre tem gente que reclama de um ciclo ou outro. Cara, é porque o cara não vai gostar de todos. Então, por exemplo, eu, Albert, se eu tivesse fazendo os treinos dentro de um box afiliado da MyFit, condicionamento, caralho, muito massa. Eu amo treino de condicionamento, acho muito massa. Treino de ginástica, preciso nem falar. Não preciso nem falar. Chegava no ciclo de força e hipertrofia, eu já ia assim, porra, maromba, caralho. Chegasse no ciclo de LPO, não, acredito não, cara. Um clean até vai, um snatch não, então já ia sofrer. Aí quando voltasse o condicionamento, eu ficava feliz de novo. Isso vai acontecer com todos os alunos. Um cara que é mais pesado, ele gosta de LPO. Então, enquanto não chega, ele tá, bora, meu filho, ciclo de LPO, chegue logo. Aqueles caras mais leves, estão no ciclo de LPO, tipo, porra, não tem mais ginástica não nesse box. Então, é normal, tá? Ninguém gosta de tudo, nem atleta elite gosta de tudo, detalhe. Aí vocês viram que tem a programação da semana, entre transição, ciclos mais puros e ciclos de regeneração, regenerativos. Isso é para não deixar a galera meter a louca o tempo todo. Sempre a programação ela é ondulatória, não tem dia certo para nada. Numa segunda folha, vocês recebem o foco da semana. Então, ali eu mandando um áudio falando o que vocês vão ver durante o decorrer da semana, segunda a sexta. Vão receber uma escala de volume e intensidade ondulatório para entender que esse treino tem dias mais pesados e tem dias mais leves. E vão ver que tem como eu controlar o meu aluno dentro das variáveis de treino. Se ele já usa um frequencímetro, massa, eu posso controlar aí pela frequência cardíaca máxima, 60, 70, 80%. Se ele não tem, pode ser PSE. Eu pergunto, ou eu vejo na cara dele qual é a PSE que ele tá, se é A1, se é A2, se é A3. Se ele tem um Garmin, se ele tem um Polar, eu posso controlar pelas zonas de treino. O Garmin vai me entregar isso, o Polar vai me entregar isso também. E se eu não tenho nada, eu posso controlar por uma percepção de perguntar para o aluno. Como é que tá hoje? Pesado? Tá mais ou menos? De 1 a 5, tá quanto? Tá 3, tá 4? Isso também é uma forma de controlar o treino. E no treino, vocês recebem o treino. Na página principal, o treino, preparação, aquecimento, skill e workouts, cargas, estímulos do treino, qual é o padrão do dia. E na folha seguinte, todos os vídeos dos movimentos anteriores, da página anterior, e os focos. O foco do skill e o foco do workout. Se eu boto lá no skill, galera, o foco do skill de hoje é bater PR. E a galera, o cara chega no box assim, galera, não vamos bater PR hoje, não. Vamos fazer aqui 50 repetições no menor tempo possível. Fugiu totalmente do estímulo do treino. Era bater PR, força máxima, foi para um treino de resistência muscular localizado. Não é o ideal. Basta dar uma lidazinha lá no skill que vai ter o que é a ideia do treino do dia, tá? Lembrando, primeiro ponto de uma boa aula é respeitar a programação. Então, é bom ler a programação, tá? Isso acontece, por exemplo, quando eu vou para um box e eu vou dar uma aula. Que se não for um box afiliado, não é meu treino, né? Então, eu vou mudar o treino? De forma alguma. Eu vou entender o treino do jeito que ele está prescrito no quadro para aplicar o treino do dono do box, do coach, do head coach do box. Não vou mudar a programação alheia. Isso já aconteceu muito em Fortaleza. Eu vou para Fortaleza que eu tenho que dar alguma aula e eu chego lá, tipo assim, qual é o treino? É isso aqui. Ah, top. Vou estudar o treino do cara e aplico ele. Vou mexer na programação? De forma alguma. Fechei, bebês. Essa parte de aula 4 que eu queria passar para vocês da programação, da planilha, era isso. Vocês querem acrescentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, sugerir alguma coisa? Como é que tá os treinos?
para vocês, aluno reclama de alguma coisa aqui, reclama alguma coisa ali. Falem, fiquem à vontade aí. Vocês conseguem ver que tem essa lógica de treino realmente dentro das programações? Sempre foi assim? Não, não. Por muitos anos, meus treinos foram segura na mão de Deus. Faz um treino aqui, esse treino aqui é para quê? Não sei não. Farra aí é porque ele tá bonito. Não, e esse treino aqui, não sei também não. Faça porque tá bonito. Muito tempo. Não tinha uma ideia do que era esse treino. Às vezes um padrão se repetia de um dia para o outro, o aluno chegava fadigado de um treino de um dia, ia fadigar de novo no outro dia, no dia seguinte, no caso. Então, isso é muita prática, é muita percepção. Na musculação, dá para respeitar isso? Com certeza. Funcional, HIIT, mesmo jeito. Quer acrescentar algo, galera? Renata? Renata, como é que funciona aí? Ceará, dá aí um feedback do teu box. Vanderlan, como é que tá essa programação da CT? Oi, Albert. Como é que você tá? Tô bem. Tô aqui no interior, a internet não tá muito boa. De vez em quando eu tenho que sair e entrar novamente. Tá bom, vai dar certo. Opa. E aí, galera, alguém quer falar alguma coisa? Quer dar algum feedback? Sugerir alguma coisa? A hora é agora. Pra gente discutir. Aqui nos meus treinos, eu acho que até comentei com você, eu sempre vejo a necessidade de acrescentar uma coisa em outra, ou às vezes até mudar um aquecimento inteiro. Por quê? Porque o meu trabalho é na areia, né? Uhum. Então, acaba que eu preciso colocar mais exercícios funcionais e não só o cross. Então, como você disse, né, que a gente pode pedir sugestões ou alguma mudança, eu até quero anotar aqui umas coisas, né, para a gente trabalhar e acrescentar nas próximas periodizações, né? Porque quando tá só o cross puro, eles cobram, eles querem exercícios funcionais, eles querem salto no pneu, eles querem tombar pneu, é aquela coisa, né? Eles Aham. gostam muito de ser sugados e maltratados, então a gente vai alinhar isso nos próximos dias. Porque na verdade é mais uma adaptação comercial, que é o que a galera gosta, né, de fazer também. Claro, a gente também tem que atender esse tipo de demanda. Não é só botar o que a gente acha certo, o que a gente gosta, né? Por exemplo, de vez em quando aparece uma loucura no treino de vocês, um burpee ali bem diferente, um LPO ali que não tem nada a ver, assim, mas é porque a galera tem aquela necessidade de ver algo diferente. Porque senão ela sempre vai achar a mesma coisa. Então, tipo assim, clean, é sempre power, é sempre squat, é sempre com a barra. Então, às vezes eu boto dumbbell, kettlebell, um burp diferente, um burp de cabeça para baixo. É pra galera perceber que tem realmente algo constantemente variado. Uma CrossFit Pad, né? Que seja constantemente variado. Que eles entendam que tem algo sempre novo na planilha. Show? Mais algo, galera? Tenha à vontade. O que que a gente vai ver na aula de amanhã? Então, amanhã a gente vai ver um pouco sobre modificações de treino, progressão e regressão. Então, quando eu tenho um movimento, para onde é que eu posso progredir? Para onde é que eu posso regredir? Então, tem aqui, por exemplo, algumas observações para vocês. E a gente vai ter uma mesa redonda também com o tio Alexandre e com o tio Anderson, para a gente confrontar metodologias também, né? Então, o Alexandre hoje, ele trabalha em um box afiliado da CrossFit. Não recebe nada da MyFit. Não recebe a programação da MyFit. E o Enzo trabalha com box afiliado à MyFit. Então a gente vai conseguir confrontar essas ideias, o que que é bom, o que que é ruim, o que que poderia ser modificado. É muito massa. A ideia do que o Alexandre traz da vivência dele nesse box é muito massa. É muito massa. E é isso, galera. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer deixar algum feedback? Falem aí o que que vocês acharam desse dia de hoje. Albert, eu, Renata. Pode falar, irmão. Não, assim, só para te agradecer, né, pela oportunidade. Tudo que foi discutido aqui, com certeza faz muito sentido, é o que a gente vivencia no nosso dia a dia, né? Também o que os colegas compartilharam.
tanto de adaptação de treino e também de comportamento, né, do coach, como você comandar a sua aula, todas as experiências com certeza só veio acrescentar. E é muito bom essa troca, né? Porque, como você fala, eu não estou ensinando, eu estou aprendendo também, né? Então, assim, você escuta um pouquinho de um pouquinho de outro, e você aí já vai, com certeza, o conhecimento cada vez mais vai valorizando, né? Exatamente. É bom demais ter essas vivências, né? Essas diferenças de cultura também. É, às vezes chega a ser assombroso, né? Na verdade, quando a gente viaja para outro estado e vê que a metodologia ela varia muito de um simples estado para outro. Varia demais, galera. É interessante demais entender que essas metodologias ela varia de acordo com o público, de acordo com o coach, de acordo com o local, né? De acordo com o material que eu tenho disponível. Então, entender essas vivências de cada pessoa, como é que se organiza os seus treinos, sua metodologia, seus alunos, o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta, é muito interessante. Essa troca é muito top, muito top. E eu espero que esteja sendo válido para vocês, que eu esteja atingindo pontos que vocês realmente têm necessidades. Né? Porque, como o próprio nome fala, é uma capacitação, é abrir a mente de vocês para entender as metodologias. Claro, trazendo a nossa metodologia da MyFit, né? Mas não só isso. Abrir a cabeça, assim, tipo, você parar mais tarde para pensar e, cara, será que minha aula tá boa? Será que eu tô entregando a aula dentro do tempo? Será que eu tô seguindo o passo a passo de uma aula incrível? Será que eu tô trabalhando no protocolo da forma correta? Será que eu tô respeitando os ciclos? Será que eu estou estimulando os alunos a respeitar o ciclo? Será que eu estou ensinando o aluno a treinar? Ou eu estou só passando exercício, está só fazendo exercício? Né? Ou estou ensinando para ele que tem progresso, que tem tudo isso aqui envolvido? É muita coisa que a gente pode parar para pensar, né? Daqui para mais tarde. Eu sou muito autocrítico comigo mesmo, muito. Então, final de curso, final de clínica, final de viagem, eu sempre, cara, isso aqui foi bom, isso aqui foi ruim, isso aqui pode ser melhor. E eu sou um cara que aceita críticas muito bem, graças a Deus. Já fui um cara que não aceitava, que mandava ir se lascar mesmo. Mas hoje em dia, eu adoro quando alguém chegar, "Ah, poderia fazer isso. Cara, eu acho muito massa, muito massa. Claro, respeitando, né? Dá tudo certo. Né? Também não é esculachando, né? Eita, cara, até burro demais, já é isso. Né? Não é assim também. Não é não, Matheus, é porque é complicado, né? Então eu gosto demais dessas críticas e elogios. Porque assim, Albert, galera, é muito difícil dar uma aula, é muito difícil. Então você ali às vezes não sente que deu uma aula bacana, ainda chega alguém para não dar uma crítica construtiva, né? Mas uma crítica degenerativa é ruim, é ruim. Se alguém ia falar, eu, Lucas, ou pode falar, Lucas, à vontade. é, primeira vez, como eu já tinha te mandado mensagem antes, primeira vez que está sendo realizado nesse modelo, né? Tá, para mim está sendo bem positivo, muita coisa, muita troca. Aqui a gente pode conhecer pessoas que trabalham de formas diferentes, a gente se identificou com outras pessoas também. E a gente, como eu falei antes, a gente está aqui buscando sempre melhorar. E, e tudo que foi falado aqui dentro foi super válido, principalmente sobre a parte de organização, de didática, que eu achei bem interessante, gostei bastante dessa parte. Então, para mim, só quero pedir que tenham mais, né? Momentos como esse aqui, que eu acredito que todo mundo aqui vai estar te cobrando, se prepara. As cobranças vão chegar aí, para que tenhamos mais momentos como esses aqui, que eu mesmo gostei demais. Bom, isso é feito para vocês, na verdade. Então, sem vocês, não teria muita graça, né? Isso é feito realmente para vocês. E é algo assim que todo mundo se fortalece. Né? Se eu tenho um box afiliado que todos os cursos melhoraram muito, tem mais aluno, tem mais gente lá dentro, com certeza a afiliação ela vai se manter por mais tempo. Então isso é bom para mim, isso é bom para o dono, isso é bom para os coaches que estão melhorando o profissional deles, né? E detalhe, 0,800. Então a capacitação dessa, 0,800, assim, é difícil de achar, muito difícil, né? E aqui tá os pontos-chave. Sem muita enrolação, sem muita loucura, tá os pontos-chave. E ainda assim é muita informação, concordo, né? Mas é para que a gente realmente tenha aquela autocrítica do que precisa melhorar no meu espaço, o que eu faço, o que eu não faço, para que todo mundo melhore junto. A verdade é essa, que todo mundo cresça junto. Albert, Oi, tio Vando. é só agradecer toda a atenção, o aparato que você dá para a gente aqui do CT.
E a gente vira e mexe, eu mando mensagem para você. Vira e mexe todo dia. É, praticamente todo dia, toda hora. E ainda permaneço com muita dificuldade sobre esse assunto de fisiologia, mas como você me falou, vai com calma, pega a primeira base, anatomia, depois kinesiologia para não quebrar o processo. Mas só agradecer mesmo. Em relação à programação de treino, assim, aquecimento eu sempre tento meio que ligar o aquecimento, sempre procuro fazer um aquecimento, depois eu fazer algum exercício de potência, né, para ativar ali o sistema neural dos alunos, para não deixar que o aluno, porque assim, é muito prejudicial o aluno sair do 0 ao 100 de uma hora para outra, né, porque ele chegou, por exemplo, muitos alunos chegam um pouquinho atrasados, mas quem chega mais no horário, a gente sai, por exemplo, o aluno terminou só a preparação, já ir direto para fazer um back squat, sem ter feito nem algum exercício mais cardio para subir um pouquinho a frequência cardíaca. Eu viso isso, né? Eu prefiro, opto por fazer exercícios básicos, mas que sejam aquecimento Transferido. que eu chamo assim aquecimento geral, e realmente é um aquecimento geral. Depois eu tento colocar algum tipo de trabalho de potência, porque também para conectar a potência com o aquecimento, porque não adianta o aluno entrar só aquecido, mas se ele não tiver feito todo aquele trabalho neural antes. Aí eu sempre gosto de fazer essa parte, mas ainda tenho muita dificuldade em montar os treinos sobre vias ainda, mas é muito por conta de onde eu estou na faculdade ainda, porque eu ainda pouco tempo da faculdade, ainda eu tenho essa dificuldade porque eu ainda nem vi muito. E aí, quando eu vi um pouco de fisiologia do exercício na faculdade, eu estava meio desligado. Aí agora eu vou ter que retroceder para pegar todo de novo, para mim poder aplicar mais voltada a essa parte. Mas, assim, muito bom o conteúdo foi passado hoje, a interação de todo mundo é uma coisa que só engloba e só faz crescer, não só pessoalmente, mas, assim, podemos dizer a equipe, que aqui é uma equipe, todo mundo aqui trabalha junto, né? Uma equipe, está todo mundo participando, então, assim, podemos dizer que é uma equipe, uma comunidade, no caso, né? Então, isso só tem a crescer e que nas próximas todo mundo já vai estar mais é, sabendo cada realidade de cada um. Aqui todo mundo colocou seu ponto, falando como é que funciona a realidade do CT, realidade do pessoal do Max. Então, é muito bom. Essa parte é muito boa, o feedback é muito bom. Vou até aproveitar, se vocês depois quiserem sugerir no meu privado ou aqui, ou depois novos assuntos, novos temas, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Qualquer coisa que vocês quiserem sugerir que eu não saiba, pelo menos eu vou caçar e estudar. Né? Para montar essas aulas para vocês aqui, eu tive que estudar muita coisa de novo. Inclusive, quem está no grupo de afiliados, os gestores aqui, sabe que lá eu estava colocando, que eu estava fazendo os cursos da P9, né, que é referência no Brasil, para poder montar algumas coisas e trazer para vocês. Não é algo do nada, né? Claro, é algo que eu acredito também, mas depois de muito embasamento teórico e prático. Então, se eu não souber, eu vou atrás. E podem dar sugestões, dá certo, tá? Dentro da realidade de vocês, a gente faz novas capacitações. A ideia é que tenha pelo menos 2 ou 3 por ano, no mínimo, né? Porque é importante, importante. Não é não, Matheus? Com certeza, Albert. Então, aí o bom é que a gente percebe o teu esforço em manter esse padrão de qualidade sempre alto, né? E é por isso que a gente está contigo. Tu sabe como é que foi a, tu sabe como é que foi as nossas andadas aqui em Barra do Corda, a dificuldade que nós tivemos, o que nós estamos passando, e sempre está nos orientando, acompanhando, e é isso aí. Vamos fazer dar certo e usando os conhecimentos que está passando para a gente, não tem como dar errado, não. Bora É lá. isso, né? É fazer dar certo. Fazer dar É, certo. É corrido, é corrido. Eu acho que é corrido. mais tarde eu vou ter que finalizar os treinos de vocês, que eu comecei e não finalizei. Então, Ah, eu Albert, estou aqui com o diretor da faculdade pedindo meu plano de aula. é, Tô, é loucura. eu estava com muito tempo, aí me convidaram aqui para a faculdade para ministrar biomecânica, aí eu fui. Estou aqui, e ele me liga, estava mandando mensagem aqui para mandar o plano de aula. Já já que eu vou terminar. Pega. Albert, Oi. só para finalizar, todo mundo aqui falou sobre a questão da entrega, né?
A gente aqui do CT, como o Vanto falou, tem muito a agradecer, porque ter conhecido a MyFit foi a nossa virada de chave. Falo muito isso pro Vando, a gente conversava com o outro Albert também em relação a isso. Desde do level 1 que a gente foi fazer, naquele primeiro momento que eu te conheci, e a gente apresentou a metodologia para os meninos aqui, eles tiveram contato também na imersão, para ali com a virada de chave. O Vando já veio com a cabeça totalmente diferente, já veio com o objetivo de mudar os treinos, de mudar tudo, e aí ele teve total liberdade para poder fazer isso. E hoje a gente tá do tamanho que tá, muito graças a MyFit, ao Albert e a Van também, que, por tudo que ele fez, vem entregando, vem conduzindo a equipe de uma forma uniforme, né? Como um profissional que ele é, buscando. Por isso que hoje ele é o head coach ele é o head coach e todo mundo aceita isso muito bem, que é um cara que sabe muito. E isso aí não precisa nem te falar, né? Moral, né? Tem Isso aí não moral, precisa bicho. nem lhe falar. Mas é só agradecer por a entrega, tudo isso que tu trouxe aqui. Eu sei que o curso lá é top. A gente estava até conversando em relação a isso lá no grupo dos afiliados. A metodologia dos caras é fora do normal, né? A entrega deles, tudo que os caras fazem lá é muito boa. Inclusive, eu também quero comprar para poder aprender mais e mais, que é sempre interessante. Mas é isso, é agradecer, né? E falar que na imersão a gente vai estar lá, para poder te atentar, Claro. Vocês lógico. vão pra de Petrolina, né? Petrolina ou Ou Picos? Picos. uma das duas. A gente tá vendo se vai dar certo ir de carro para Picos. A gente tá decidindo ainda. Eu arrasto todo mundo. Vai dar certo. Show. Já te tentar tirar aqui um bumeranguezinho aqui. É... Vai ser massa. Vai ser massa. E mais esse ano vai ser massa. Quase todos os afiliados já fizeram imersão, né? Tem alguns que ainda não fizeram. Tem afiliados novos. Show, galera. Então, se vocês tiraram alguma foto também, marca a gente, MyFit, lá no Instagram, tá? Eu agradeço demais. Pra gente ir compartilhando também. E é isso. Espero vocês amanhã. Salvo engano, amanhã é de 8 às 10, né? 2 horinhas. Pra gente ver essa parte de progressão e regressão de movimento. E tem uma mesa redonda rapidinha também para trocar esse bate-papo aqui, trazer os meninos para dar o diálogo deles também. Que acredito que todo mundo conhece o Alexandre já. Tranquilo? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Sem vocês aqui não teria aula, claro, até porque é uma aula ao vivo, né? E isso que é o massa da aula ao vivo, é essa troca. E amanhã estamos aqui de novo. Amanhã estamos aqui de novo, tá? Bom descanso a todos. Boa noite, bom final de noite aí. Espero vocês amanhã, galera. Valeu, valeu. Tamo junto. Até amanhã, ó, bicho. Valeu. Valeu, galera. Valeu, valeu. Até amanhã. Valeu, tio. Bom descanso. Esperar a galera sair, meu Deus. Eu esperar sair. Vamos tirar uma foto. Fica aí, fica aí, fica aí. Vê se tu sai na foto aqui também. Vê aí, está. Fica aí, vou aumentar a tua tela aqui. Vou te deixar grande. É só se for na tela mesmo, porque... Para aí, visualizar. Já tá no maior já. Fica aí, fica aí. Tá certo? Dá, dá. Foi. Show. Ah, cara. Aí tá lá. Pô, Valeu. beleza. Pode marcar lá, Matheus. Valeu, Falou. valeu.